Shabbat Shalom. Estou fazendo leitura de Parashat Vayera, Parashá que nos avança na narrativa de Avraham Avinu, do nosso patriarca maior. Patriarca esse que, nessa leitura, tenta estabelecer um padrão novo, é isso que a gente celebra e que dá início à tradição judaica, que é a noção de uma identidade, mas não é uma identidade qualquer, porque a figura de Avraham é um personagem muito curioso, porque ele estabelece valores muito claros ali. A nossa Parashá abre, né, com esse momento em que ele está convalescendo do Brit Milá, de ter feito a circuncisão em si mesmo, um momento, né, difícil, doloroso, e ele de repente ele tem uma aparição de Deus diante dele, ele está diante ali de um momento de revelação divina diante dele, e 3 pessoas se aproximam, e ele, o que ele faz? Ele não presta atenção no desconforto que ele está. Quando você está convalescendo, e alguém bate na sua porta, sem ter sido convidado, sem ter avisado, toca lá no interfone, todos nós sabemos o que a gente vai dizer para essa pessoa. Ele para de se preocupar consigo, ele manda Deus ficar quieto, dá um tempo para mim, e ele vai atender essas pessoas que estão do lado de fora, chegando. Atender, botar eles para dentro dali do espaço dele, pedir para Sara preparar alguma coisa, ele mesmo vai ajudar nesse processo, de atender essas pessoas que chegaram. Então é muito interessante que é um personagem que vai criar toda uma história e uma expectativa de vínculo, né, com os seus filhos, com os seus netos, bisnetos, né, com uma multiplicidade de gerações, que é a nossa história. Um vínculo que é tão forte que sobrevive milênios, não só sobrevive milênios com todo tipo de desafio, e essa identidade permanece e está ali, presente até hoje, surpreendentemente, quanto muitas identidades se perderam. Mas o que Avraham Avinu está propondo é uma coisa assim, muito complexa, porque ele propõe identidade com identificação. São duas coisas que são meio parecem parecidas, mas elas são muito opostas. A identidade é alguma coisa que diz respeito a mim. É uma valorização de coisas que dizem respeito a mim, a minha história, a minha pessoa. E a identificação é a capacidade minha de olhar um sujeito que está chegando. As pessoas antigamente chegavam de viagem, elas não tinham onde parar, não tinham onde comer, não tinha coisas no meio do caminho. Quem chegava com fome, com sede, né, com necessidades básicas ali a serem atendidas. Então, a identificação com o outro, juntamente com a própria identidade, é que é a grande proposta de Avraham. Uma proposta difícil de como você equilibra isso, como você realiza isso. Eu não tenho como competir com essa graciosidade, eu não tenho. E esse é um grande desafio para nós, porque a proposta de Avraham Avinu não é uma proposta de só uma identidade. É uma identidade com valores de identificação com o próximo. A própria bênção que Avraham recebe de Deus é a bênção dizendo que ele vai ser, de alguma forma, uma bênção a todas as nações. Há uma relação entre a função dele
e os outros, e o mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve uma semana complexa, em que uma cidade que eu morei muitos anos, a maior cidade judaica do mundo, não tem nenhuma cidade em Israel que tenha a população judaica de Nova York. E venceu em Nova York uma liderança, um prefeito. Eu jamais estaria falando sobre isso num Shabat, porque, obviamente, cada lugar tem a legitimidade de eleger quem quiser, com as ideias que quiser, e, obviamente, que eu não me oponho a ideia nenhuma. Mas, nessa cidade que é tão sensivelmente judaica, se elegeu uma pessoa com um discurso extremamente violento com relação à comunidade judaica. Uma pessoa que a gente não sabe aqui, porque a gente é muito ignorante. Uma pessoa que vem de um grupo que é Shia. O mundo muçulmano, 90% do mundo muçulmano é Sunni. E os Sunnis, eles não têm problemas com os judeus, declaradamente. Tem problemas, como todo mundo tem, fronteiras, geográficos, questões. Mas os Shias, não. Esses 10%, que vem de uma história lá atrás, de dissenso dentro do próprio islamismo, eles criaram uma relação com os judeus em que os judeus são tamé. Tamé quer dizer impuros. Então, uma comida que um judeu toca, para os Shias, se torna não mais kosher. Já houve lei em vários locais onde a maioria era xiita, onde se chovia, os judeus não podiam sair na rua. Não é? Pode Google aí, não aqui dentro. Pode Google. Por quê? Porque a água podia bater num judeu e respingar em alguém da fé xiita. Isso tornaria essa pessoa tamé, impura. E, de novo, é difícil para a gente nos tempos de hoje, né, em que a gente está vendo, independente das questões políticas, que a gente está vendo um recrudescimento de uma linguagem. A gente está vendo hoje em Paris, ontem em Paris, a Filarmônica de Israel, né, teve ali, não foi um atentado, porque não foi necessariamente algo contra a integridade, diretamente a integridade das pessoas, mas foi um ato de violência que você não vai encontrar em relação a povo algum do mundo. Não tem isso, ninguém entra para o Bolshoi, para alguma coisa da China, da Coreia do Norte, se vier a tocar aqui, vai todo mundo, até os judeus vão lá ver, que máximo poder ver a cultura, seja lá de quem for, não existe isso. Mas o que mais me preocupa, independente da aberração que é uma pessoa concorrer com um discurso, porque se não tivesse discurso especificamente tão declarado, um prefeito, que não é uma pessoa que tem nenhuma responsabilidade direta por falar em questões nacionais, internacionais, e uma pessoa que surfou, essa é a grande verdade, surfou nesse sentimento antissemita que está em volta de uma série de proposições que não vou colocar eu aqui em juízo meu, mas elas transcendem qualquer opinião política, geopolítica. Isso é muito evidente para nós que estamos desse lado de cá. O que mais me preocupa é que, de um lado, do lado liberal, que nós aqui representamos, tinham vários rabinos apoiando esse movimento. Tivemos aquela gracinha daquelas rabinas que apareceram. Hã? Não interessa, isso não tem problema, mas
O que tem problema é o que eu gostaria de salientar. Pessoas do mundo liberal que votaram. Votaram. De novo, muitos jovens judeus votaram. E isso do lado liberal. Do lado ortodoxo, nós temos o Naturei Karta. O Naturei Karta, que são, literalmente, não são judeus. No sentido abraâmico de uma ligação com o povo, eles têm dogmas que vêm de dentro do judaísmo, uma construção, uma aberração radical da ortodoxia judaica, mas que perdeu o vínculo. Eu acho que não tem mais um vínculo com esse grupo nacional. E o Satmar, que é um grupo bastante numeroso, ortodoxo, também embarcou. Lá estava o atual prefeito em Sukkot, ali recebendo o apoio dos Satmars. Não esquecer que os Satmars está ali na conta deles. O Rebbe de Satmar, em 1938, faz um discurso, está lá no YouTube, pode ver, um discurso para que os judeus europeus não imigrassem para a América. Vocês sabem o que é 1938? Os judeus do leste europeu, da própria Alemanha, que eles não imigrassem para os Estados Unidos porque era mais perigoso ao espírito deles ir para uma terra, treif, uma terra que era não kasher, com o sonho americano e tudo mais, com a possibilidade de assimilação americana, era mais perigoso do que os perigos que existiam ali na Alemanha. E centenas de milhares de judeus morreram por conta dessa irresponsabilidade revestida de santidade, de bons propósitos. Eu acho que o mundo ortodoxo tem que fazer uma reflexão profunda de como que vai lidar. Falei isso no Yom Kippur, cada um que lide com os seus extremistas. Mas tem alguma coisa que está muito errada na nossa educação. E nós estamos aqui hoje com um colégio que está se restabelecendo, reforçando, renovando. E do nosso lado liberal, nós exageramos na identificação e fomos muito descuidados com a identidade. É interessante quando o movimento reformista, nós não somos reformistas, muita gente às vezes não sabe disso, nós somos um movimento conservador, mas nós fazemos parte desse mundo liberal. O movimento reformista, ele teve uma liderança para o mundo liberal. E no final do século, retrasado século XIX, o movimento reformista, ele abraçou a ideia da emancipação, do iluminismo europeu. E o que eles acreditavam? Eles eram antinacionalistas, porque eles achavam que a ideia de universalismo era uma ideia redentora, messiânica. De certa forma, era interessante a proposta. Qual era a proposta? O que é o antissemitismo? O antissemitismo é algo irracional, que tem componentes, alguém pode tentar aí fatiar esses componentes como uma racionalidade, mas se você botar no liquidificador, vai sair uma coisa irracional. Como todo ódio, como todo preconceito, é irracional. Então, naquela época, lá no final dos anos 1800, marcados pela emancipação, marcados pelo iluminismo europeu, os judeus liberais, eles achavam que, na era da razão, o antissemitismo, como era irracional, não ia sobreviver. Se o mundo fosse universalista, se a gente apostasse na ideia universal, e não nas ideias nacionais,
nas ideias de constituir cada um a sua nação, mas o mundo caminhasse para um universalismo e a racionalidade, isso acabaria com o antissemitismo. Na época, eles debatiam muito com Herzl, eles eram muito anti-sionistas, a partir dessa ideia de que a criação de um Estado ia na contramão de uma revolução que o mundo estava fazendo, enquanto que Herzl, que era um sujeito laico, ele olhava para a Europa e ele dizia: eu acho que esse tipo de iluminismo, ou a maneira pela qual isso se dissemina, não é capaz de dar conta do irracional. E ele apostava exatamente numa outra solução, que era a solução de sair da frente daquele povo, de ir embora, de criar um Estado nacional. E demorou mais ou menos umas 2 décadas, ou 3 décadas, para 2 grandes rabinos do movimento reformista, que era o rabino Wise e o segundo rabino, que eram os 2 grandes líderes, para eles mudarem totalmente de ideia e corrigirem o movimento reformista na direção de apostarem também na criação de um Estado para os judeus. E todos eles presenciaram, viram o que aconteceu na Europa, totalmente iluminada. E a previsão de Herzl era verdadeira. O rabino Wise se encontra com Herzl, que convence ele de que esse sonho... Mas, mais do que isso, o movimento reformista ele faz uma revisão de que eles estavam apostando demais na identificação e de menos na identidade. Que a gente estava empurrando para as nossas juventudes a ideia de tikkun olam, que a gente tem que ajudar a mudar o mundo, de que tem uma responsabilidade com a transformação do mundo, com essas coisas que são belíssimas, utópicas, românticas. Mas o judaísmo é uma junção entre universalismo, presente na Torá, do quanto a gente tem que estar responsável pelo outro, os valores todos, desde os mandamentos, os 10 mandamentos, até essa noção de que nós estamos imbricados com os outros povos, que tudo que diz respeito a nós diz respeito também aos outros povos. Mas não é só universalismo, é universalismo com particularismo. Os nossos profetas, que animavam e fizeram com que as pessoas do mundo liberal percebessem que talvez o mundo universal, que tinha um som, um tom, um gosto de profético dos nossos profetas, porque os nossos profetas falavam, né? Um dia, quando não se levantará mais uma espada contra outra espada, quando todos os povos estarão juntos. Esse sonho dos profetas nunca abandonava o particularismo. Ele nunca abandonava a ideia de que tinha que se preocupar com a sua identidade, com a sua relação consigo mesmo. E eu acho que os movimentos liberais passaram as gerações justamente a ideia de que o judaísmo é uma preocupação universalista. E deixaram de fazer essa junção entre o particularismo e o universalismo, que é a tradição judaica. Essa é a razão pela qual as pessoas estavam ali achando que, por valores judaicos, elas estavam votando e fazendo escolhas, e não é nos Estados Unidos só, não. A juventude aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, da comunidade judaica, faz escolhas que, do ponto de vista da universalidade, são lindas, mas que se sentem desobrigadas com o particularismo, com a identidade. E isso é gravíssimo. Tem alguma coisa que a gente tem que recolocar.
que a gente tem que aprender a gente talvez tenha querido apresentar esse aspecto que é universalista, que é mais juvenil, porque ele é mais atrativo como uma forma utópica. Mas todos nós temos um compromisso com a identidade. Abraão Avinu era uma pessoa que queria criar essa nova civilização. Uma civilização que se identificasse com o outro, que tivesse a sua tenda aberta para os 4 lados. Mas ele queria muito que isso acontecesse num lugar saudável de identidade. Porque, na verdade, é a identidade que permite a verdadeira identificação. Parece uma coisa estranha, mas é assim sempre. Na relação com o outro, se você é inseguro com você, se a sua identidade parte de um lugar inseguro, dificilmente a identificação que você tem com o outro vai muito longe. Se você não tiver isso bem tratado, vivido, para você poder realmente se identificar a partir da sua identidade, eu acho que isso tudo é um grande sonho, é algo juvenil. E quando leio essa paraxá, esse sonho de Abraão Avinu, que não era de criar nada que nos tornasse separados, diferenciados, superiores, nada nesse caminho, mas que ensinasse as pessoas a arte, a difícil arte de ter identidade e identificação ao mesmo tempo. Quando você não tem isso, você tem narrativas identitárias. Vejam que curioso isso. As narrativas identitárias confundem a identidade e as pessoas que agem a partir do identitário não vão conseguir transformar esse mundo verdadeiramente. É um engodo, é uma miragem, porque tem esse som, ao ser identitário, parece que é alguma coisa que fortalece a identidade. Não, confunde a identidade, e sem identidade, o universalismo, pelo menos para a tradição abraâmica e judaica, é alguma coisa que não tem como ter aonde ancorar os seus valores. Então, um desafio enorme que eu acho que temos, não só do lado de fora, de um mundo que, quando se torna mais instável, se lembra da gente. Nós aparecemos quando o mundo se torna mais instável, mas, mais do que isso, a gente tem que ter uma educação que seja capaz de nos manter extremamente identificados com o outro, extremamente preocupados com o outro, a partir de uma identidade muito forte. Qualquer perda de um desses pontos aqui desmonta o sonho abraâmico. A identidade demais, que eu acho que é o lugar ortodoxo, extremado, e a identificação demais, que é o lugar liberal, extremado, não são representações corretas desse legado abraâmico. E são as instituições, principalmente a escola, a casa, a sinagoga. Essas instituições é que são responsáveis por fazer essa arte, por ensinar essa arte. A gente tem que olhar para dentro, ao invés de ficar com medo para fora, e perceber que tem um desafio muito grande. A nossa educação, a como nós passamos esses 2 tipos de valores, como nós costuramos eles, sem perder esse apontamento, esse ensino abraâmico
que é o que nos conecta com a nossa paraxá e com a história também do judaísmo. Shabbat Shalom.